A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem me fala é Bruninha. Na devocional dessa segunda-feira, a primeira da semana relacionada à lição 4, a fidelidade do cristão ao Senhor, temos o seguinte tema: a importância de obedecer ao Senhor, cujo texto base encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 22, que diz assim: Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. A nossa caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. Ela é cheia de provas, porque como seremos aprovados se não formos provados? Então é necessário que passemos por certas situações para que possamos florescer. E ao passarmos nessas situações, nós teremos sempre a companhia do Senhor. E é nisso que nós devemos ter em mente, que quando obedecemos, quando seguimos o caminho que Ele nos ensina que devemos seguir, nós teremos Ele ao nosso lado. E com isso, é garantia de vitória em todas essas situações que venham surgir. Ele será inimigo dos nossos inimigos, Ele será adversário dos nossos adversários. Nós teremos o Senhor ao nosso lado, independente do que vier. Temos que ter a fé de que todas as situações que possam vir a surgir, que problemas que pareçam ser gigantes em nossas vidas, eles serão derrotados, porque maior é o Senhor, maior é aquele que nós temos conosco. E é isso que devemos pensar. Se nós o obedecermos, se nós seguirmos o seu caminho, nós teremos a sua companhia e ele se fará presente e nos abençoará. Um exemplo disso a gente encontra em Deuteronômio 28, capítulo 28, cujo foco é o povo de Deus sendo abençoado após obedecer ao Senhor. E temos aqui, para resumir toda a ideia, o versículo 8, que diz assim: O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor, teu Deus. Ou seja, o povo seguiu aquilo que o Senhor falou para eles, que a gente encontra aqui no versículo 1, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, nesse versículo 1 a gente pode ver o Senhor se fazendo presente, exaltando sobre toda a nação, se o povo guardasse a sua palavra, guardasse o mandamento e o seguisse. E a partir disso, como a gente viu, vai acontecer diversas bênçãos na vida deles, que eu resumi lendo o versículo 8. Mas, no geral, é certo que se obedecermos ao Senhor, se guardarmos os seus mandamentos, nós seremos abençoados, assim como o povo foi. Trazendo para o nosso contexto do livro de Esté, nós temos o exemplo de Mardoqueu, que a gente vê em Ester 3, do verso 1 ao 5. Mas resumindo aqui, tem o verso 2, eu vou ler. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Mardoqueu foi um homem que guardou os mandamentos do Senhor e os obedeceu, ainda que isso lhe custasse bastante. Numa terra corrompida, ele não foi corrompido, ele foi um homem íntegro, como vimos na lição passada. Essa integridade, essa retidão, essa vida pautada na verdade e na honestidade, fez com que ele seguisse o caminho do Senhor. E a partir disso, ele obedeceu a sua lei e foi abençoado. Ainda que ele tenha passado por difíceis situações, o Senhor se fez presente na vida deste homem e o abençoou, não deixou que mal algum lhe acontecesse. E é isso que acontecerá conosco se nós nos mantermos fiéis aos mandamentos do Senhor, não apenas escutar por um ouvido e sair pelo outro,
mas ter os seus mandamentos, ter a sua vontade ruminando em nossa vida, ter isso cravado em nosso coração, que nós devemos obedecer. Essas 4 letrinhas, obedecer, são a base para a vida cristã, a base para que nós venhamos nos aproximar de Cristo e a base para que possamos ser abençoados por Ele. É isto, fiquem na paz.